Então, a gente estava falando sobre a posição de dormir. Enquanto uma dormia de um jeito, outra dormia de outro jeito. E sem ela saber, aquele hábito que ela tinha favoreceu a recuperação, né? E sem a outra saber, aquele hábito que ela tinha dificultou a recuperação. Isso acontece também com a forma que a gente pensa, a maneira que a gente entende a dor, né? Então, eu posso ter uma dor e achar que aquela dor é alguma coisa muito séria que está acontecendo comigo. Então, isso é um tipo de pensamento que, às vezes, eu nem percebo que ele existe, mas é um tipo de pensamento que pode fazer a dor aumentar, né? Então, eu preciso identificar isso acontecendo num paciente, para ajudar esse paciente a amenizar a experiência de dor, né? Eu preciso identificar que ele entende que aquilo que está acontecendo com ele é algo muito ameaçador. Então, isso, por si só, amplifica a dor. Então, isso é um exemplo, né? Ou seja, a expectativa que ele tem em relação à dor acaba agindo como se fosse uma profecia autorrealizadora. Isso. Ele acaba amplificando a experiência de dor, o estado doloroso, sem haver um motivo real para isso. Exatamente. Isso é uma imagem que, às vezes, ele até formula sem ter consciência disso, né? Uma imagem de algo muito ameaçador, ou um entendimento, ou alguma coisa que falaram para ele, né, que é algo muito ameaçador. Então, ele cria essa imagem e isso influencia a experiência de dor dele. E como é que a hipnose pode ajudar nisso? Olha, a hipnose, eu costumo definir a hipnose como uma maneira de comunicação efetiva. Okay. Então, uma vez que eu entendo a hipnose como uma comunicação efetiva, eu posso educar o paciente, eu posso conversar com o paciente de uma tal forma que ele consiga compreender que aquilo que ele imagina que é algo ameaçador não é tão ameaçador assim. Então, existe uma maneira de me comunicar com ele, que eu posso explicar para ele o que está acontecendo no corpo dele, ou utilizando a própria imagem dele, criar modificações na imagem, né? Então, essas modificações na imagem seria modulação? Modulação, isso. Por exemplo, se uma pessoa acha que, nossa, quando eu sinto dor, parece que tem um ferro quente enfiado no meu joelho. Então, essa é uma imagem que ele criou. Eu posso aproveitar isso, porque, nossa, é um recurso que ele está me dando, né? É uma coisa interessante. E o que você faria nesse caso? Ele diz que tem um ferro quente enfiado no joelho. Então, eu poderia, por exemplo, não de imediato, mas eu guardo essa informação. E aí, eu ajudo essa pessoa a entrar num determinado estado em que essa imagem pode ser transformada com uma certa facilidade. Não adianta eu falar para ele, olha, você tem uma dor, um ferro enfiado no seu joelho, então faz o seguinte, pega esse ferro e tira do seu joelho. Isso seria muito fácil, pode funcionar com algumas pessoas, mas a gente está falando sobre dores crônicas. É algo, talvez, não seja tão fácil fazer. Então, eu preciso que essa pessoa entre num estado em que essas transformações possam acontecer, né? Então, eu poderia fazer ele intensificar mais a dor. Uma vez que é muito mais fácil uma pessoa que tem dor intensificar a dor do que diminuir a dor. Isso é um aspecto importante. Então, eu, como hipnoterapeuta, eu poderia ajudar essa pessoa a intensificar ainda mais dor, fazer esse ferro ficar mais quente. E depois, mediante essa conquista, a gente pode começar a diminuir a temperatura desse ferro e diminuir o tamanho desse ferro. Ok. Qual a vantagem de intensificar essa dor, de intensificar o desconforto? Tá. Com hipnose, a gente trabalha com a capacidade do cérebro em fazer algumas coisas. Uma pessoa que tem dor, ela é muito resistente para a diminuição da dor. Você vai falar para ela, essa dor vai diminuir. Ela está tanto tempo com essa dor, que ela vai falar internamente, ela vai falar, não vai diminuir. Muito difícil. Então, eu posso dizer para ela o contrário. Posso dizer para ela que essa dor pode aumentar. E uma vez que essa dor pode aumentar, e realmente aumenta,
essa pessoa ela fica cada vez mais aberta e receptiva para os próximos passos. Ou seja, piorar em primeira mão, ela aceita piorar. Isso é uma estratégia para melhorar, interessante. ela tem uma resistência. Isso é uma estratégia interessante. Então, essa é uma das estratégias que podem ser utilizadas e que eu acho que grande parte das dificuldades que os hipnoterapeutas têm para diminuir a dor está relacionada a isso. Eles querem ir muito, muito rápido, né? Muita sede ao pote.